Fala, meu povo! Estamos de novo fazendo mais uma correção de prova, detalhando, explicando todas as questões passo a passo. Pedimos para que vocês mandem questionamentos para nós, pode mandar provas, pode pedir alguma coisa em específico. Hoje nós vamos fazer a correção da prova de assistente administrativo do Colégio Pedro II, que foi realizada em 2010. Vai ter uma prova agora em 2015. Então, para quem estiver estudando, nós já vamos trabalhar essas questões da prova anterior para que vocês possam estar estudando em cima dessas questões da prova que já foi feita, correto? E essa prova ela é bastante interessante, que ela teve algumas questões anuladas. Juntamente com as questões anuladas, ela também teve uma questão muito polêmica, que foi trocado o gabarito da questão. E é uma questão muito polêmica. Se o gabarito novo for o gabarito correto, significa dizer que isso é uma prova de interpretação de texto. Não foi uma questão de informática, foi uma questão de interpretação de texto, né? Então eu vou abrir aqui a prova para vocês e vamos começar. Então, a prova foi do Colégio Pedro II, assistente de administração. Essa foi a prova branca, né? Para quem fez a prova, essa foi a prova branca. E nós vamos começar aqui na questão 41, que diz assim: sobre a utilização de hiperlink no Microsoft Office Word 2007, no sistema operacional Windows XP Profissional, analise as assertivas e em seguida assinale a alternativa que apresenta a correta ou as corretas, utilizando a instalação e configuração padrão Português Brasil. Então, como eu falei nas outras provas que nós comentamos, que nós corrigimos, a questão ela vem cheia para complicar, né? O que ele está querendo a respeito da questão? Ele quer saber uma pergunta sobre o hiperlink no Word 2007. Pode ser um pouco diferente no Word 2010, pode ser um pouco diferente no Word 2003, correto? Então ele tá centralizando uma versão do Word, que é o Word 2007, né, que isso a gente vai ter que saber, mas todo o resto, por exemplo, o Word 2007 ele vai funcionar do mesmo jeito, seja no Windows XP, seja no Windows 7, seja no novo agora que é o Windows 10, seja no Windows anterior ao Windows XP, o Windows Millennium, seja no Windows 2000, não importa. O que importa é o seguinte: o Word 2007, é isso que importa. Aí ele coloca ali embaixo, utilizando a instalação e configuração padrão Português Brasil. É a mesma coisa. Óbvio que existem algumas coisas que eu mudando o português Brasil para um outro idioma ou para uma outra forma de apresentação vai mudar, mas não é o caso do hiperlink. Primeira coisa que nós devemos saber é o seguinte: o que é o hiperlink? O hiperlink é o nome do site que a gente vai acessar. Eu posso criar hiperlinks para acessar site, eu posso criar hiperlinks para abrir um arquivo, eu posso para chamar, né, um arquivo, eu posso criar hiperlinks para qualquer coisa. É como se fosse um atalho dentro do texto, correto? É um endereço de atalho, digamos assim. Tá ok? Aí ele te pergunta sobre o hiperlink e ele te dá as opções abaixo e ele vai te perguntar se é uma que está certa, se são várias que estão certas, né? Vamos lá, vamos analisar uma a uma. Em um documento do Word, por padrão, você pode acessar ou abrir os hiperlinks acionando Ctrl enquanto clica no hiperlink. Irá abrir o navegador de internet padrão do sistema. Vamos fazer esse teste? Ele está dizendo que se eu pressionar a tecla Ctrl, que é essa tecla aqui, ó, que é CTRL, significa a tecla Ctrl. A tecla Ctrl, ela fica no seu teclado aí, no canto inferior esquerdo, correto? Você vai achar aí a tecla Ctrl, desculpa aí a trava na língua, mas acontece. A tecla, ai meu Deus do céu, a tecla Ctrl, isso. Enquanto clicam no hiperlink, irá abrir o navegador. Eu estou com o Office aqui aberto, nesse caso no meu Word é o 2013, eu já criei dois hiperlinks aqui, tá vendo? E é só colocar o mouse em cima, ele me diz que o Ctrl, mais clicar, ele vai abrir, a gente vai testar. Eu apertei o Ctrl, ó, já virou a mãozinha, como se fosse o site na internet, né? Se eu clicar aqui, ó, ele vai chamar o site no navegador padrão que eu utilizo, que é o Microsoft, que é o Google Chrome. Então, podemos dizer aqui na prova que a questão, que o item I, né, ou o item 1 para quem fala I, ou 2, né, o item 1 está correto. Correto? Mas vamos ver se tem mais algum correto.
Em um documento do Word, por padrão, você pode acessar ou abrir os hiperlinks pressionando a tecla Alt enquanto clica no hiperlink. Irá abrir o navegador da internet padrão. Bom, eu testei com Ctrl abriu. A gente vai lá e vamos testar com Alt. Vamos ver aqui, Alt. Nem mudou aqui, ó. O Alt, quando eu cliquei no Alt, ele abriu alguns atalhos aqui em cima. Isso daí já é padrão aqui do Windows 2013, do Office 2013 e do 2010 eu acho que acontece também. No 2007 não acontece não. Tá vendo aqui? Se eu apertar Alt V, ele vai chamar isso aqui. Se eu apertar Alt J, ele vai chamar isso aqui. Tá entendendo? Tá entendendo? Então não é o Alt com clicar em cima, não muda em nada, não acontece nada. Ele abriu, foi uma janela aqui pesquisar, que também é um padrão do Office 2013, não é o caso do 2007, correto? Então não é o número 2 aqui, ou o II. Em um documento do Word, não é possível clicar em um hiperlink, é necessário copiar o endereço e colar no navegador da internet. Também está errado, nós vimos que é possível, nós fizemos isso na questão 1. Né? Isso aqui anularia isso aqui. Uma das formas possíveis para adicionar um hiperlink em um documento do Word é na guia Inserir, no grupo Links, clicando em Hiperlinks. Embora o meu Word seja o 2013, né? Vamos testar ó, na guia Inserir, na opção Links, né? No quadrinho Links, vamos ver como é que ele está chamando aqui. Na opção adicionar um documento do Word, na guia inserir no grupo, isso, grupo links, clicando em hiperlinks. Vamos lá. Guia inserir, guia design, layout de página, tá? Guia inserir, que a gente quer. Eu já estou na guia inserir, no grupo links, aqui ó, grupo links, na opção hiperlinks. Eu clico aqui e eu consigo adicionar um hiperlink, só dá OK que o computador vai jogar o hiperlink lá para mim. Correto, gente? Então a opção 4 também é uma opção correta. Então ele está dizendo que a 4 é correta. Então nós sabemos que é 1 e a 4. Apenas a 1? Não. Apenas a 1, 2 e 3? Não. Apenas a 4? Apenas a 4 não, né? Aqui né? É apenas a 6, não tem nem 4 aqui. Não tem nem a 6 aqui, né? Apenas a 1 e a 4? Correto. É a questão D, essa questão aqui, que é a questão correta dessa 41. Opção correta da questão 41. Questão 42. Qual das alternativas abaixo apresenta um dispositivo de saída de um computador? Dispositivo de saída. Vamos lá. O que é isso? Essas provas que eu costumo fazer comentadas, quando eu faço prova para técnico em informática, ela é uma prova muito mais técnica, ela é uma prova muito mais abrangente, de um conteúdo muito mais profundo. Como aqui o cargo é assistente de administração, é um conteúdo muito mais tranquilo, é um conteúdo mais básico, correto? Então, nós vamos trabalhar com pessoas que algumas conhecem, outras não conhecem a questão da informática ainda. Então, assim, eu vou explicar bem a fundo mesmo a questão. O que ele está falando? Ele está falando do dispositivo de saída. O que é um dispositivo de saída? O computador ele funciona com a entrada de dados. Lá dentro, quando o dado entra no computador, há um processamento dos dados e sai a informação. Então ele tem um dispositivo de entrada e existe um dispositivo de saída e também existe um dispositivo de entrada e saída de informações. Mas ele aqui quer um dispositivo de saída. O que seria um dispositivo de saída? É por onde sai a informação no computador. Ou seja, eu entrei com um dado, por exemplo, eu vou digitar o meu nome no computador. Digitei meu nome, eu vou entrar com o dado. Eu estou entrando com o dado para dentro do computador. O computador vai fazer o processamento do dado e vai retornar para mim, pelo monitor, por exemplo, que é um dispositivo de saída, a informação. E se eu mandar imprimir, sai na impressora, então outro dispositivo de saída, sai a informação. Então ele dá algumas opções aí e pergunta qual dessas opções é um dispositivo de saída de um computador. Vamos lá? Joystick. Joystick é um controle de videogame, né? Eu posso colocar um controle de videogame no meu computador, desde que ele seja compatível com o computador, eu posso usá-lo e jogar jogos, etc. Só que no controle eu estou entrando com o dado. Não sai nada, no meu controle não sai nada. A informação está saindo no monitor, não no controle. Então no controle, o joystick, né, é um dispositivo apenas de entrada. Daqui a pouco nós falamos no monitor. O teclado eu estou digitando as informações, digitando um texto, digitando algumas coisas. Eu estou entrando com os dados para dentro do computador. No teclado também não sai nada.
Mouse, quando eu clico num link, quando eu clico em um ícone, quando eu clico em qualquer coisa, eu estou inserindo a informação, também não sai nada. Scanner. Scanner é aquele aparelho, para quem não está familiarizado, onde eu copio uma foto ou um documento para dentro do computador. É aquele aparelho com uma base de vidro, onde passa uma luz acesa, né? Eu estou falando bem básico mesmo o que ele faz. É óbvio que é muito mais complicado que isso. E captura a imagem e joga para dentro do computador, de um documento, de uma foto, ou do que eu quiser escanear. Então o scanner também é um dispositivo de entrada. Monitor. Monitor é um dispositivo de saída, é por onde sai a informação. Depois que entrou o dado, foi processado, sai a informação pelo monitor. Correto? Então a resposta correta da questão 42 é a letra B. Questão 43. Sobre o Microsoft Office Excel 2007, no sistema operacional Windows XP Profissional, analise as assertivas e em seguida assinale a alternativa que apresenta a correta ou as corretas. Utilizando a instalação e configuração padrão do Português Brasil, igual à questão 41. Ele deu uma enchida aí na linguiça, correto, gente? Ele quer saber a respeito do Excel 2007, é isso que ele quer saber. Por padrão, os nomes das células são representados por letra e número. A1, por exemplo, sendo que a letra representa a coluna e o número representa a linha. Vamos abrir o Excel aqui, eu vou explicar isso a fundo. Então, eu estou com o Excel aberto aqui, a minha versão é 2013, mas para esse assunto é a mesma coisa. Então o Excel está aberto aqui, eu tenho aqui as colunas, que são as letras, e os números são as linhas. Então isso aqui é uma planilha, gente, tá ok? Lembrando, ó, coluna A, letra, coluna A, linha 1. Então essa célula é a célula A1. Se eu clicar nessa célula aqui, ó, coluna I, linha 13. Então a célula é a I13. Então a resposta 1 lá, né, da nossa questão é uma resposta correta. Por padrão, o nome das células são representados por letras e números. A1, por exemplo, sendo a letra representante da coluna e o número representante da linha. Perfeito, essa daí está correta. É possível limpar o conteúdo de uma célula sem excluir a célula selecionada ao clicar em uma célula com o botão direito do mouse e clicar na opção excluir e selecionar deslocar célula para a esquerda. Quando eu faço isso daqui, meus queridos, eu estou excluindo a célula. Então ele está perguntando se é possível limpar a célula sem excluir a célula selecionada, fazendo esse procedimento, clicando na célula com o botão direito do mouse, na opção excluir. Quando eu faço isso, eu excluí a célula, por exemplo, a célula B1, por exemplo. Eu vou estar excluindo a B1. Outra célula vai assumir a função da B1. Mas quando eu faço esse procedimento, eu estou excluindo a B1. Então não tem como eu limpar a célula fazendo esse procedimento sem excluir a célula, correto? Eu posso limpar a célula apenas clicando dentro dela e apertando backspace e apagando, ou sei lá, milhões de formas diferentes. Mas nesse procedimento que ele diz aqui, botão direito do mouse, opção excluir, deslocar a célula para a esquerda, eu estou excluindo a célula. Não tem como eu não excluir dessa forma que ele está te dizendo aí. Então essa opção 2 está errada. Opção 3. Por padrão, os nomes das células são representados por números e letras. 1A, por exemplo, sendo que a letra representa a linha e o número representa a coluna. É o contrário da primeira, então é negativo. Agora, queridos, é a parte polêmica dessa questão. Para definir cálculos em uma célula, é necessário primeiramente informar o caractere igual, correto? Sem as aspas, tá, gente? Por exemplo, igual a 1 mais a 2, sem as aspas. A banca considerou essa questão errada, correto? Só que ela não está errada. Certo? Por exemplo, o primeiro gabarito que saiu essa opção aqui, a opção 1 e 4, que seria a opção correta. Aí vem um gabarito corretivo dizendo que a opção B está errada, só a opção A está correta. Que seria essa opção aqui, ó, da questão do A é coluna tal e 1 é linha. Perfeito. Está certa, aquela questão está certa. Só que é o seguinte, queridos, eu posso dizer aqui o seguinte, ó, para definir cálculos, eu acho que o problema é o seguinte, para me fazer uma fórmula no Excel, eu tenho que começar com igual. Eu acho que ele está tratando isso.
Tu tá entendendo? Ele não está falando de cálculo. Porque no Excel a gente não trabalha com cálculos, a gente trabalha com fórmulas. Cálculo, por exemplo, se eu tivesse aqui 2 mais 3, aí é um cálculo. Agora, A1 mais A2 é uma fórmula. Então, o que, que acontece? Eu acredito que a questão tenha sido trocado o gabarito por causa dessa informação, mas isso daí é pegadinha, cara. Eu acredito que até eu cairia nessa. Tá entendendo? Até eu cairia nessa daí. Então, pessoal, quando for fazer a prova, fique atento na questão da interpretação da questão, porque é numa dessa daí que algumas pessoas perdem a vaga, e eu acho isso daí uma covardia, tu tá entendendo? Porque se o cara responde essa como correta, ele sabe fazer a questão, ele sabe fazer essa informação no Excel, e o sujeito põe por causa de definir cálculos ou criar fórmulas. Ah, pelo amor de Deus, isso é brincadeira, né? Mas tudo bem. Segundo o gabarito oficial, apenas a letra, a opção, né? Eu ia falar a letra I. A opção 1 é a correta, que é aquela da linha em coluna, correto, pessoal? Então, mas eu se eu sou um professor e estou corrigindo essa prova, eu entendi essa daqui como correta também. Bom, vamos para a questão 44. Analise as assertivas e em seguida assinale a alternativa que apresenta a correta ou as corretas. Utilizando o Windows XP Profissional Service Pack 3, a instalação e configuração padrão português Brasil. Service Pack 3, o que significa isso? Porque essas informações, para quem não é conhecedor, é o que quebra o pessoal. Ele está querendo saber só do Windows XP ou de qualquer um Windows, porque as funções que ele vai dar aqui embaixo servem para qualquer um Windows, correto? Mas assim, quando ele botou Service Pack 3, ele está colocando... Service Pack são um pacote de serviços, né, que atualizam. Por exemplo, eu tenho uma versão do Windows 7, aí vai ser lançado um Service Pack 1 para o Windows 7, ou seja, uma atualização para o Windows que eu já tenho, e assim vai por diante. Então, o que acontece? Service Pack é isso. Então, às vezes, isso fica na cabeça, pô, o que é isso? O professor não falou isso no curso, tal, essas coisas assim. Então, isso é interessante que vocês prestem atenção, que muitas vezes a questão ela está só enrolando, né? Então, o que ele está querendo saber é o seguinte, aqui. Falando de um Windows XP, das opções abaixo, quais ou qual é a correta? Vamos lá. Ao minimizar uma janela, ela assume a forma de um botão na barra de tarefas. Por exemplo, eu estou com essa janela aqui, ó, da prova maximizada. E eu estou com várias janelas aqui minimizadas. Ó. Isso aqui, tudo aqui, ó, onde o meu mouse está passando, é a barra de tarefas. Então, ó, não está no formato de um botão? Todos esses aplicativos que estão abertos aqui? Então, é isso que ele está perguntando. Ao minimizar uma janela, ela assume a forma de um botão. Perfeito, está correta essa opção. Ao restaurar uma janela, ela assume sua maior forma ocupando a tela toda. Não, restaurar, eu vou clicar na prova. Eu vou fazer isso com a prova que está aberta aqui. Ó. Cliquei nesse botãozinho aqui, que é o botãozinho restaurar. Tá vendo? Ele restaura o tamanho. Ele não concluiu, não ficou na tela inteira, tu tá entendendo? Ele ficou só num pedaço, no último tamanho que eu utilizei. Então isso é restaurar. Quando eu quero que ele fique a tela inteira, é maximizar. Então essa opção aqui é furada, ela não serve. A barra de rolagem podem ser verticais, verdade, né? Ela pode estar na vertical, ou na horizontal também. Pode ser embaixo ou aqui no lado. Ela pode estar aqui nessa opçãozinha aqui, ó, que eu tenho uma barra de rolagem aqui, ó, da prova, ó, tá vendo? Mas eu poderia também ter uma barra de rolagem aqui no fundo, aqui, não tem problema. Até aí tá certo. E permitem a visualização de um determinado arquivo. Não, tem nada a ver. A barra de rolagem não é para visualização de um arquivo. A barra de rolagem é para mim visualizar o conteúdo da janela. Sejam arquivos, pastas, ou nesse caso a minha janela aberta aqui é um documento, tá entendendo? Então, morreu aí nessa opção aí. Ao maximizar uma janela, o botão maximizar passa a se chamar minimizar? Não. Quando eu maximizei, que é esse botãozinho aqui, ó, pá, vamos ver, ó, botãozinho maximizar, é o botãozinho do meio, tá vendo lá? Pim, maximizei a janela. Ele passou a se chamar restaurar, tá entendendo? Então não é maximizar, é restaurar. Então é outra questão furada. Então apenas há né, essa primeira questão aqui que está correta. Beleza? Vamos para a questão 45. Analise as assertivas e em seguida assinale a alternativa que apresenta a correta sobre os conceitos de hardware ou as corretas, né? Então ele está falando o seguinte, o que é hardware? Ele está perguntando a respeito do hardware, qual dessas é correto. Vamos lá. Hardware define toda a parte física do computador. Por exemplo, unidade de disco, circuitos integrados, ou seja, mecanismos físicos que compõem o computador. Perfeito, correto. O hardware é físico, é aquilo que a gente toca. Nós temos que diferenciar do português, né, do abstrato e do concreto.
que o concreto é aquilo que a gente troca, o abstrato não, né? Mas aqui não. Por exemplo, às vezes tem uma peça física dentro do computador que um usuário comum não toca. Por exemplo, vamos dar um exemplo do HD. O HD é uma peça embalada a vácuo. O disco mesmo dentro do HD é muito difícil algum técnico mexer com esse disco, correto? Então você normalmente não toca nesse disco, mas ele não deixa de ser um hardware, que é uma parte física, né? Então, a questão primeira é correta. Vocês têm que botar na cabeça o seguinte: o hardware é a parte física do computador, correto? Softwares são periféricos físicos onde trafegam informações dos dispositivos de entrada e saída. Não. Software é a parte lógica. Por exemplo, programa. O Windows é um sistema operacional, é um software. Eu estou abrindo aqui para ver a prova o Adobe Acrobat Reader, né? O Acrobat Reader é um software, então ele é uma parte lógica do computador, né? É isso que é um software. A memória ROM é uma memória somente de leitura? Porque ROM significa Read Only Memory, ou seja, memória only, que é unicamente read de leitura. Então a opção 3 está correta também. A opção 1 está correta, a opção 2 está errada, a opção 3 está correta. O CDRW, né, Readable, em inglês já era. Em perfeito funcionamento, permite limpar informações existentes e gravar novas informações, ou seja, regravar informações. CDRW, sim, ele permite que eu regrave as informações. Então a opção 4 também está correta. Então a opção correta é apenas a 1, a 3 e a 4. A letra E. A letra E está correta, correto? CDRW, queridos, é o gravador de CD, né? Eu posso pegar um CD regravável, né? E gravá-lo, apagar a informação, gravar por cima, eu incluir. Então a questão também está certa aqui. Beleza? Questão 46. Analise as assertivas e em seguida assinale a alternativa que apresenta as corretas sobre o compactador, né, de arquivos do Windows XP. Compactador de arquivos padrão do Windows XP. A gente vai ver o que é isso daqui a pouquinho. Utilizando o Windows XP profissional, Service Pack 3, instalação e configuração português Brasil. Essa opção aqui embaixo é indiferente para a questão. É o que eu falo para vocês, que ele está enchendo linguiça, correto? Analise as assertivas e em seguida assinale a alternativa que apresenta a correta ou as corretas sobre o compactador de arquivos. O que é compactador de arquivos? Por exemplo, eu tenho um arquivo, uma foto, um arquivo, uma foto super grande, né, de uma qualidade, a minha câmera, sei lá, 25 megapixels, então bateu uma foto muito grande, com um tamanho muito grande, eu quero enviar essa foto para alguém e eu vou compactar a foto. O que é compactar? Eu vou tirar ela do formato atual, formato de visualização, e vou colocar ela num formato compactado, que só serve para transporte, né? Eu vou diminuir o tamanho da foto, não tem como eu vê-la dessa forma. Para me ver essa foto num outro computador ou em algum outro lugar, eu vou ter que descompactá-la, ou seja, tirar, botar ela no tamanho original. Então isso que é compactar arquivos. E o Windows ele tem um compactador padrão. A partir do Windows XP vai ter um compactador padrão, né? Ao compactar um arquivo utilizando o compactador padrão do Windows, é gerado um novo arquivo com a extensão zip. Verdade, acontece isso. Ele vai gerar um arquivo com a extensão zip. E o arquivo original é excluído automaticamente. Não, isso não acontece. O arquivo original continua. Então a questão 1 é furada. Após compactar um arquivo utilizando o compactador do Windows, se novamente clicar com o botão direito sobre o arquivo e após compactar um arquivo, depois que eu compactei, né? Se novamente eu clicar com o botão direito sobre o arquivo e agrupador de opções e enviar para selecionar a opção pasta compactada, o compactador gerar um arquivo com o mesmo nome e com o menor tamanho, não. Ele já vai estar compactado, ele vai criar um arquivo compactando um outro arquivo. Então isso não é verdade, não. Correto? Utilizando um compactador padrão do Windows, é possível gerar arquivos com a extensão RAR? Não. Quem gera arquivos com a extensão RAR é um aplicativo chamado WinRAR, correto? É um software, né, chamado WinRAR. Porém, após gerar esse arquivo, somente é possível descompactar utilizando o software WinRAR. Então, só posso descompactar um WinRAR. Não, tem outros softwares que descompactam um WinRAR também, tá entendendo? É possível compactar arquivos ao clicar com o botão direito do mouse sobre um arquivo e ir ao computador de opções e enviar para
e selecionar a opção pasta compactada. Eu posso fazer dessa forma, compactar um arquivo, ele vai fazer direitinho. Então só a opção 4 é a correta, que é a letra D. Questão 47. Referente ao Microsoft Office Word 2003, no sistema operacional Windows XP Profissional, analise as dissertativas e em seguida assinale a alternativa que apresenta a correta ou as corretas, utilizando a instalação de configuração padrão. Então, mais uma vez, ele só quer saber do Word 2003. É possível adicionar uma imagem em um documento do Word selecionando a opção do arquivo disponível no menu Exibir. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não. Deixa eu ver se. Acho que eu não. Deixa eu ver aqui. É possível adicionar a imagem de um arquivo. Adicionar a imagem de um arquivo no documento do Word, selecionando a opção. Deixa eu ver aqui. É possível adicionar imagens em um documento. Ah, tá. Desculpa, eu vou aí agora, né? Estou lendo errado. É possível adicionar imagens em um documento do Word, selecionando a opção do arquivo disponível no menu Exibir, dentro do submenu Imagem. É quase isso. No Office 2003, eu não tenho Office 2003 aqui, então não vou poder mostrar isso claramente para vocês. Mas eu tenho como adicionar imagens, mas assim, não é no menu Exibir, não. É no grupo imagens, assim, tá entendendo? É no menu inserir, não seria no menu exibir, tá entendendo? No menu exibir, inserir imagens, aí eu posso botar do arquivo. Então não é exibir aqui, tá, gente? É inserir. É possível adicionar imagens, seria no menu inserir, não no exibir, correto? Então essa questão é furada. É possível salvar um documento do Word ao clicar no menu arquivo, escolher a opção salvar como. Normalmente é usado toda vez que precisar salvar um novo arquivo. É assim, por exemplo, eu tenho um arquivo no Word digitado, isso aí funciona em qualquer Word, não só 2003 não, tá, gente? Eu tenho um arquivo digitado no Word, documento, e sim, um arquivo padrão, carta de vendas, por exemplo, é um arquivo padrão, correto? Aí eu só quero mudar uma data, ou mudar um valor, alguma coisa assim. Eu posso atualizar, ou seja, eu posso salvar como e gerar um novo arquivo. Então essa opção aí, a opção 2 está correta. Ao selecionar a opção Visualizar a impressão disponível no menu Arquivo, automaticamente será enviado a impressão de todas as páginas para a impressora padrão? Não. Visualizar a impressão, eu só vou ver como é que ela fica, mas não vai para a impressora. Para ir para a impressora, eu tenho que clicar no botãozinho Imprimir também, tá? O Word permite que listas numeradas ou com marcadores sejam criadas, tá? Marcador e numeração é isso aqui, por exemplo. Aqui, tá vendo aqui, ó, 2, o texto, 3, o texto, 4. Isso aqui é um marcador e numeração. Isso aqui, no caso, está com a opção numeração. Se fossem vizinhos, por exemplo, seriam marcadores, correto, gente? O Word permite listas numeradas, tal, para definir opções. É possível criar utilizando a opção marcadores de numeração no menu formatar. Isso mesmo. Lá no Word 2003 tem um menuzinho formatado, tu clica lá, opção marcadores de numeração, tu consegue utilizar essa função aí no Word. Então a opção correta é a opção 2 e a opção 4. Vamos ver se tem essa aqui. Seria a opção 2 é a opção 4, seria a opção E na questão 47, correto? Isso aí mesmo. Sobre a utilização do atalho Ctrl mais K no navegador do Internet Explorer na versão 8.x no sistema operacional Windows XP, assinale a alternativa correta. Queridos, Ctrl K vai funcionar em qualquer Internet Explorer, correto? Não só na versão 8, tá? Existem algumas coisas que são diferentes de versões, mas nesse caso aí, em qualquer versão. E outra coisa, mesmo que fosse diferente de versões, o Internet Explorer 8, exemplo, ele funciona do mesmo jeito no Windows XP, no Windows 7, no Windows que for. Combinado? Utilizando a opção padrão, tal, o caractere mais é usado apenas para interpretação. O que é o caractere mais? Se você apertasse a tecla Ctrl, mantesse ela pressionada e logo dar-se um toque na tecla K, ele vai fazer uma função. Que função é essa? Vamos lá. Opção A, irá duplicar a guia atual em uma nova guia, ou seja, irá abrir o endereço na guia atual, o endereço da guia atual na nova guia. Eu estou com o Internet Explorer aberto, tá aqui, ó. Meu Internet Explorer aberto está aqui, pá. Eu já tenho aqui, ó, beleza. O Internet Explorer aberto no
meu canal no YouTube, que é importante vocês acessarem o canal no YouTube, se inscreverem, darem um like no vídeo. Pessoal que está vendo através do Facebook, dá um like lá no Facebook mesmo. E também entra pelo YouTube, dá um like no vídeo, se inscreva para você ter sempre atualizações das provas, de tutoriais, de aulas e também o pessoal que gosta de gamer também, a gente trabalha com gamer. Então é importante vocês ajudarem a gente aí nessa opção aí. Então estou aqui com o Internet Explorer aberto e vou fazer o Ctrl K. Vamos lá, Ctrl mais K. Ele abriu uma nova guiazinha aqui, ó, e está conectando no mesmo local. Ou seja, a questão 1, a primeira questão é a questão correta. Vamos ver aqui. Primeira questão é a questão correta. Irá duplicar a guia atual em uma nova guia, ou seja, irá abrir um endereço tal, tal, tal. Isso aí. Como, assim, ele está perguntando qual é a alternativa correta, eu não posso marcar duas, eu já mato aqui. Correto? Então a letra A seria a questão correta. Bom, a questão 49 e a questão 50 foram anuladas, mas nós vamos ver as duas questões. Eu vou tratar bem rápido, que meu tempo já está ficando longo aí, então vamos tratar bem rápido. Sobre a utilização do broffice.org Calc no sistema operacional Windows XP, queridos, ele só quer saber do broffice Calc, que é o Excel do broffice, correto? Analise as alternativas corretas, tá? Ao selecionar 3 células com conteúdos diferentes e solicitar a opção mesclar, irá disponibilizar a opção mover os valores das 3 células para a primeira célula. Não, isso não aconteceria. Vou dizer lá o que acontece. Quando você mescla, né, uma célula no Calc, no Office, alguns Excels também trabalham igual o Calc aí nesse caso, mas o Excel que eu tenho aqui, o 2013, não. O Excel 2013 ele vai dar a opção de eu só ficar com a primeira célula, correto? Mas o que aconteceria mesmo seria essa opção 4 aqui, ó. Ele mandaria uma mensagem de erro dizendo que só funcionaria se as duas últimas células estivessem sem conteúdo, ou seja, eu não posso mesclar, no caso do desse Calc aí, 3 células com 3 conteúdos diferentes, correto? Então seria a opção aqui, se fosse... Ela foi anulada por causa da questão mover, tá, gente? Aqui, na primeira opção aqui, o mover dá duplo sentido, realmente dá. Né? Dá o mover como se você fosse arrastar para lá, tirar de uma informação e mover para lá, tá entendendo? Ou mover como se você fosse mover a célula inteira. Então dá um duplo sentido, então eles anularam essa questão aí. E a questão 50 eles anularam porque não está no edital, mas nós vamos falar sobre ela, tá correto? Cadê a questão 50? Aqui, assinale a alternativa correta quanto à extensão do arquivo. Assinale a alternativa que contém a extensão de arquivo incorreta. Incorreta, tá? Ponto .calc representa a extensão do arquivo broffice calc. É essa daí mesmo, se não me engano é ODS, a extensão. O que é extensão? Para quem não sabe o que eu estou falando, né? Extensão é o seguinte, todo arquivo ele tem o seu nome, ponto, uma extensão. Exemplo, um arquivo do Word, um documento. Eu fiz um currículo meu, por exemplo, eu vou botar lá, currículo.doc. Eu não ponho ponto .doc, quem põe um ponto .doc é o Word, correto? O Word agora também, os mais novos põem o docx, né? Docx, ponto .docx. Então, esse arquivo, essa extensão, ele diz aqui aplicativo ou aqui software esse arquivo pertence, correto? O docx é do Word. Ele vai falar aqui, ó, doc representa a extensão do Word, isso. JPEG, JPG no caso, representa uma extensão de arquivo de imagens. Quando você tira uma foto, salvei a foto, sei lá, chamei de praia.jpg, porque é uma imagem. XLSX é do Excel, mais novo, PPT, do PowerPoint. Então, errado mesmo é o do Calc, que se eu não me engano é .ods. Correto, gente? Então, a nossa prova foi concluída. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês entrem no canal, inscrevam-se, deem um joinha, compartilhe, favorite o vídeo, porque isso é muito importante. É a forma que eu tenho de ver se o conteúdo está sendo aproveitado e continuar fazendo. Isso daí tem ajudado muita gente. Então, entra lá no canal, inscrevam-se, compartilhem. Você conhece alguém que está precisando de umas aulas assim? Envie para essa pessoa, manda para o WhatsApp, para a forma que você conseguir. E se você quiser algo em específico, manda para a gente cria um vídeo aí fazendo, então trata direto, não sei, mas pode entrar em contato com a gente vai trabalhar isso aí, beleza? Fiquem com Deus, espero ter ajudado, boa prova aí, pessoa que vai fazer a prova agora em 2015. Até mais, valeu e tchau!